Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Fernanda Abade, sejam muito bem-vindos, bem-vindas aqui no meu canal de Raiz que Liberta. Tudo bem, pessoal? Gente, ontem eu tinha falado que ia abrir a live e aconteceu tudo certo ontem, né? Para que isso acontecesse. O meu celular, a pessoa que me levou, eu acabei deixando o meu celular no carro e essa pessoa só podia me devolver à noite. Aí não deu para abrir a live de ontem, que foi na rádio. E na rádio só teve a gravação, parecia que deu tudo certo, né? Até a gravação da rádio, né? Só ficou a conversação. Eu vou tentar ver se eu consigo, né? Não agora, mas mais pra frente. Porque ontem o assunto, assim, foi maravilhoso, gente. Foi, assim, pra quebrar o paradigma de todo mundo, né? Principalmente nas nossas relações, né, das nossas intimidades, familiar, filhos. Então foi de extremamente importância esse assunto de hoje. Tanto que eu me preparei, deu tudo certo para que isso não acontecesse. Né? Aconteceu na rádio, para quem que ouviu na rádio, né, teve essa oportunidade de ter, né, entrado nesse conselho profundo, principalmente, né, de famílias funcionais e as famílias disfuncionais, que a gente tem que entender por que de muito dos nossos comportamentos, por que muitas vezes a gente também não acaba dando certo com outra pessoa, porque são dois mundos diferentes, né, duas pessoas que a gente tem que lidar com, né, com a intimidade dele e nós também com a nossa própria intimidade, né, os nossos próprios limites que a gente impõe e a gente aprendeu durante a vida. Então, quando a gente está se relacionando em alguém, independentemente onde, né, até com os nossos filhos, eles vão ter a personalidade deles, assim como nós também temos nossas personalidades, né? Então, antes de tudo, gente, ontem eu até esqueci de fazer a oração, de fazer a respiração, assim, foi tudo um contexto de atropelamento. Mas hoje eu vou fazer minha respiração, que vai fazer bem para nós. A respiração é fundamental, você sabe disso, que ali começa toda a questão. Se você dá uma atençãozinha na tua respiração, é porque não está equilibrado dentro de você. Então a respiração é importante. E também eu entro com a oração. Tá joia? Então vamos lá, eu faço a respiração, eu esvazio primeiro e depois eu pego o limpo. Tá? Deixa eu abrir aqui um pouquinho. O calor aqui, gente. Então eu vou esvaziar para aqui para que o vento venha daqui para fora, né? Então eu vou esvaziar primeiro. Pegando limpo aqui. Parando em 3, né? Soltou. Pegando limpo aqui novamente. Tô bem no arzinho aqui, tô pegando tudo limpo aqui de fora. Aí já entra, né, essa respiração limpando já. Primeiro a gente tira o ruim já, né? Como se fosse dar uma varida com essa respiração para fora. E daí a gente vem e coloca o novo, né? Coloca a essência, o perfume, né? Oxigênio, tudo que faz com que a gente consiga, né, ter respiração para sobrevivência. Vamos pegar no limpo aqui novamente. Você começa a perceber que na terceira respiração, pode ser mais, eu faço só 3 para não prolongar muito, né, gente? Mas vocês vão perceber que na terceira respiração parece que vai começando a oxigenar o cérebro, né? Você começa a sentir também tua pele respondendo, parece que ela sorri quando a gente faz essa respiração à pele, né?
E também faz com que a gente se concentre, né? Comece a dar uma atenção para o nosso corpo. A gente sai do mecanismo de pensar, resolver. E a gente começa a dar uma atenção para o nosso corpo, né? Porque a única coisa que a gente tem aqui é nós, a nossa presença, né? Agora eu vou pedir para Deus, né, ajudar na nossa presença. Olha só, então eu sempre peço para Ele, me use para falar com vocês, para passar essa mensagem, né, dessa força divina. Porque essa é a energia, né? Que a gente realmente começamos a se entender mais intimamente para nós mesmos, né? Então vamos lá? Eu uso o sinal da cruz de uma forma mais profunda. Então quando a gente eleva a nossa mão aqui na testa, em nome do Pai, que venha, né, esse poder do Ser Divino, Deus, em nome do Filho, olha só, do ventre, né, do renascimento, que veio dizer, né, a esperança que a gente tem, e a esperança concreta, né, quando a gente começa a fazer as coisas que a gente realmente é bom para nossa alma, para o nosso coração, né. Que o Espírito de Deus esteja sobre nós, né? Começa a acalmar o nosso coração através dessa presença divina do Espírito Santo, né? Que assim seja, amém? Que a gente não tenha mais um ouvir aqui fora, que a gente começa a se centralizar internamente, aquilo traz um significado internamente pra gente, né? Certo? Gente, hoje eu vou falar um pouquinho sobre a terapia da constelação, né, familiar. É diferente alguns aspectos, né? E principalmente, né, ela tem as sessões de terapia, ela tem o objetivo de, né, resolver problemas de origem familiar, de filhos, de desafios em relações íntimas. E esses desafios de relações íntimas, né, sejam nossos companheiros também de trabalho, amigos, né? Enfim, algo que seja íntimo, que traz essa familiaridade, né, que a gente convive, né? E o tratamento, né, quando a gente trata, principalmente as partes negativas que a gente engloba, né, desde traumas e também, né, de perdas muitas vezes significativas. Então a gente tem perdas que aquilo traz algo, né, dentro da nossa existência. E esse tumulto ele acaba ultrapassando nosso poder interno, né? A gente acaba não tendo mais um equilíbrio, porque isso acaba tomando conta, né? E faz com que a gente não consegue se posicionar por inteiro na vida. A gente tem que entender um pouquinho também, por isso que sempre eu abro minhas lives para que a gente entenda um pouco também, a gente faz uma constelação familiar aqui, né, junto com a terapia, que é diferente, né, são duas técnicas, porém é um quebra-cabeça juntos, né, que uma auxilia, né, de uma ferramenta para outra, porque muitas vezes é inconscientemente, então a gente traz a constelação para que, né, entra, igual a hipnose, né, são técnicas diferentes também, faz com que a gente, né, tenha essas possibilidades, né, de encontrar algo que, né, ultrapasse todas essas partes que eu falei, né, desde negação, desde traumas, desde uma perda significativa, né, tanto na morte como no relacionamento. Isso são dores, né, que muitas vezes quando passa daquele valor que você vê assim, poxa vida, eu ainda tô com esse sentimento, né, e não consigo tirar isso de mim, não tô conseguindo viver, né? Mas vamos entender um pouquinho, porque isso se trata, a gente começa a ver que quando a gente fala de saúde, de doença, não se trata somente na parte física,
né? Tem a parte que o médico ele vem tratar uma ferida, né? Ele te dá uma medicação, passa uma pomada, se possível uma cirurgia. Mas quando a gente fala de dores de alma, né? Também existe essas pessoas que vêm para auxiliar nesse processo, né, de desenvolvimento interno. Né? Então a saúde e a doença, ela pode ser adequado ou inadequadamente, né? E ela contribui para o crescimento de problemas em relação à saúde e resistir ao seu efeito. Olha só, né? Então vamos entender um pouquinho nossa intimidade quando a gente fala, né, de processos onde a gente sabe que a gente precisa ouvir algo, né? Não é só ouvir, né? Às vezes esse ouvir pode ser não verbal. Às vezes as pessoas simplesmente ignoram, né? Não conversa. Isso é uma conversação. Hoje em dia fala-se comunicação, mas a gente sabe que a comunicação é muito pouco perto de algumas outras coisas, né? O comportamento ele diz mais, né? Até o médico, eu não lembro mais o médico agora, ele diz que a conversação, a palavra, ela tem somente 7% em nossas vidas, né? Por isso que a gente fala, é muito bom falar na teoria, né? Mas engloba outras coisas, né? O tom de voz é 38%, né? Então qualquer pessoa pode falar alguma coisa, mas o que realmente determina uma conversação verbal e não verbal é a fisiologia, é como a pessoa vai se comportar com você. Ali determina quem que ela é ou não é, né? E mais do que isso, a gente sempre está, né? Se a gente está vivo, a gente tem como mudar tudo isso, né? Independentemente, né? A gente está aqui também para ajudar. Não estou dizendo que eu sou expert em tudo, né? Mas o pouco que a gente possa passar faz com que a pessoa ela acaba tendo essas, né, percepção com ela mesma, né? E não é só falar, não é só o tom de voz, né? É a prática. A gente tem que entender essas questões, né? A família é vista, né? Quando a gente fala e quando a gente vê uma família, né? Ela é vista como um equilíbrio, né? E esses equilíbrios, eles são colocados como uma determinação que a gente sabe, né? Para que isso funcione, né? Quando o motivo é essas regras, quando não tiver feito uma regra que é colocada naquela família, né? Ela acaba trazendo um comportamento para que isso traga um equilíbrio na própria família. Olha só, né? Então, quando a gente fala do passado, né, que a gente passou situações da nossa família, só que a gente vê que o nosso foco principal é a atualidade, né? Ô moça, oi Domingo, tudo bem? É a atualidade. E a gente sempre está focado no problema presente, certo? Só que isso é considerado um sintomas, porque se você tá com problema e isso acaba sendo mais negativo do que positivo, entra essa parte, né, de se conhecer a ti mesmo, que eu vou falar um pouquinho, né, dessa situação, principalmente interna, dentro da gente. Olha só, né? Então esse problema, olha meu brinco ainda aqui, né, que a gente fala que é um sintomas quando a gente não consegue ultrapassar um trauma, né, uma negação, que é uma patologia, uma doença, muitas vezes no íntimo da gente, né? E tem um comportamento, principalmente que teve algum comportamento comunicativo que
provocou tudo isso, né? Então, quando alguém vem falar alguma coisa, a gente tem uma reação, né? Cada um que a gente se encontra, né? Então, a busca para modificar esse comportamento, né? Quando a gente vê assim, poxa vida, é ali que chegou o meu limite, né? Eu vejo que ali não estou conseguindo evoluir. Seja ela uma procrastinação, enfim, não conseguir, né, ter equilíbrio das suas emoções, quando vê a pessoa fala uma coisa que ela não queria falar. É claro que tem tudo, não é tudo tão rígido, né, mas tem como melhorar alguns aspectos, né, principalmente quando a gente fala de uns aspectos de ciúmes, né, entender o porquê dos ciúmes, o que é o ciúmes, né, eu vou falar um pouquinho sobre isso. Então, nós cria uma personalidade e um comportamento. E principalmente de expressar os desejos inconscientes que estão na origem da disfunção familiar. Olha só, né? Então, um grupo organizado de família, casal, na teoria e na prática, são autorreguladores com uma linguagem própria, regras próprias de funcionamentos e mitos próprios. Então, o corpo, né, a simbologia do corpo, do espírito, do modo da conduta, da emoção, pensamento, microsistema familiar e sofrimento. Eu vou dar um exemplo, eu sempre falo isso, quem já me conhece, né, já ouviu, mas eu vou repetir já só para dar um exemplo do que eu estou falando. Se uma pessoa é diabética, ela é, ou uma pessoa de pressão alta, ela é mais nervosa, ela é mais, sabe? Então, assim, às vezes você não adquire a doença, mas você adquire pela questão de conviver com aquela pessoa, você adquire a forma como ela se comporta. Aí quando vê, você também tá ficando uma pessoa nervosa e fala de qualquer jeito, porque acha que aquilo é natural, normal, onde você conviveu. Compreende? Tem os problemas individuais, como eu acabei de falar, né? Da própria doença, que faz com que a pessoa ela tenha esses sintomas, né? Ela tenha essa diferenciação. A mesma coisa a pessoa diabética, ela falta o quê? Falta doçura, falta de doce. Então, geralmente essas pessoas elas são um pouquinho diferentes em questão dessa falta que elas não podem ter, né? Dessa doçura. Ou ela acaba, né, acaba ultrapassando e depois acaba trazendo, devido a essa falta do doce, ela acaba até comendo a comida, onde acaba complicando o sistema imunológico, né? A gente sabe que a pessoa ela pode perder a perna, pode ficar cego, compreende? Então esse processo, ele, né, disfuncionais. Então tem familiares, que a gente sabe, tem o social, transtorno de comportamentos, de delito, violência familiar e social, confrontos interinstitucionais e transculturais. Quando eu falo quando tem os sintomas, a gente tem que entender muito bem a fundo tudo isso, né? Então, a saúde mental versus patologia, né, da família. Então, nós temos nossa família uma saúde mental e a gente também, às vezes, tem uma patologia na família também, né, onde engloba todos esses percursos, né. Às vezes a gente não tem, mas a gente começa a ver que os nossos filhos começam a ter um comportamento diferente, ou a gente viu com os nossos pais, os nossos avós, algum tio, tia, né, a gente vai vendo, um primo, alguém sempre tem alguma disfuncionalidade ali. Olha só, né? E daí a gente começa a falar um pouquinho entrando, né? Principalmente quando a gente entra num relacionamento íntimo. A gente vai conhecendo o comportamento da pessoa, né? Lembra que o comportamento ele fala mais do que falar, né? Mais do que um tom de voz, né? Às vezes uma pessoa ela pode falar linda e maravilhosa, mas você no fundo você não sabe quem ela é. Você só vai saber dessa pessoa quando ela mostrar um comportamento. É ou não é? Né? Então,
principalmente a gente vê hoje em dia, né, os principais processos, né, dos desenvolvimento, principalmente de casal, quando há uma desordem, e às vezes a gente consegue explicar onde vem essa desordem, quando a gente começa a perceber o respeito do outro, né, sobre você. Se você é um produto ou produto do contexto do desenvolvimento. Olha só, né? Você começa a ver que a participação dessa companhia, né, ela acaba diminuindo com o tempo. Né? No começo era tudo mais love, vamos fazer tudo junto. E de repente você começa a perceber que essa pessoa ela começa a diminuir, não estando presente mais. Olha só, né? Então, o tempo, né, se refere a uma mudança desse ciclo de vida e familiar. Se vai, né, ter um contexto familiar, vocês vão fazer algo em prol junto, né? Então, muitas vezes a gente conhecer as histórias, as perspectivas nossas atuais, né? Porque quando a gente está com uma pessoa e até nós, né, a gente tem uma perspectiva de história da onde a gente veio e da nossa história como é hoje, né, que é totalmente diferente do como é que é, mas tem a nossa essência dentro, né, daquilo que a gente busca, né? Então, quando a gente se une a alguém, a gente se une em prol, né, um projeto em comum. É ou não é? A gente quer algo em comum, a gente quer que algo seja estabelecido naquela, né, perspectiva de história e da atualidade. Então, quando a gente é formado um casal, né, a gente tem que entender que tanto a gente como ele, né, a gente tem diversidades, né, desde comida, desde desejos, e também nós temos potencialidade, gente. Achar que a gente não é ninguém não é verdade. Todo mundo tem o seu potencial. Lembre-se disso, tá? Potencialidade. Então, muitas vezes, quando a gente vai se unir, né, a gente tem que abrir um espaço, porque a nossa intimidade ela tem que ser avaliada. Né? Quando a gente vai abrir espaço para outra pessoa, a gente vai ver até que ponto, né, a gente vai se abrir para isso ou a gente vai se fechar. Compreende? Né? Então, muitas vezes, ali que começam os conflitos dos casais, né? Gera alguns limites, né? Quando a gente começa a ver que quando começa aquela briga, né? Somente eu, né? Ao invés de projetos em comum junto, né? Então, ali, né, a gente vê o individualismo, onde a pessoa só coloca o eu e não o outro, e fala que quer estar junto, né? E vice-versa também, né? Então, a gente sabe que ali nesse contexto a gente ama e quer ser amado, né? Só que, gente, né, a gente, quando se põe muitas vezes esses limites, né, ali que entra a nossa maturidade e a percepção do mundo, né, da atualidade hoje e do que a gente criou antigamente, que a gente tem que ver o valor nosso econômico e da outra pessoa, né? E o interesse de realização profunda, né? A gente fala assim, não quer aquele homem, mas a gente foi aquela criança no passado onde a gente viu uma certa dificuldade, né? E hoje a nossa atualidade é totalmente diferente. E é do ser isso que buscam, né? Em prol de algo junto. Com dois é mais fácil da gente conseguir tudo isso, né?
Só que quando a gente tem um vínculo junto, né, psíquico entra, o social entra e também a parte sexual, né? A gente não pode esquecer disso também, né? Que a gente vem através disso. Então, isso tudo engloba, né? Lembrando que eu lembrei que um casal, né, ele vem com diversidade de sua potencialidade e também dos seus desejos, tá? Então, conviver com o outro, né, possibilita o modo de ver do indivíduo. Você começa a ver a diferenciação do outro, né? Valores da sua identidade. A gente não vê só, a gente vê valores, né? Oi, Fábio, tudo bem? Valores, né? De como ele é, né? Qual que é a sua identidade. Porque a identidade não é só aquela fotinha, né? É o modo de falar, é o tom de voz e de como ele age. Lembra que eu falei, né, que tem essas personalidades. Então, o que vale mais é o modo dele ser, né? E que é muito gratificante, né, gente? Você descobrir as qualidades das pessoas também, né? Então, quando a gente vai viver junto com um casal, né, a gente sabe que envolve muito mais do que isso também, né? Vamos falar agora de despesas, as partilhas de recursos, também filhos, né? A gente sabe que se a gente vai formar um casal, provavelmente pode ter filho ou não, mas antes disso a gente sabe que tem despesas, né? Recursos, que precisam em prol o quê? De ficar junto, né? E os filhos, né, quando a gente vai fazer, são novas relações afetivas, né? A gente tem que entender esse contexto também de filhos, né? Quem tem filhos sabe que é diferente, né, de ser marido e mulher, de ser o individual, de ter os filhos e ter as individualidades dos filhos também, né? Que são seres únicos, eles vão criando uma identidade. Porque a gente confunde, a gente acha que os filhos têm que ser igual a nós. Não, eles são, assim como nós, a gente é 23 cromossomos do papai e 23 cromossomos da mamãe. Então, né, a gente cria o nosso ser e os filhos também criam o ser deles, né? A nossa parte está deles. Mas eles, né, criaram um outro serzinho que é o fluxo da vida, é igual um rio, né? É uma continuação. Então, né, essa dinâmica, principalmente que a gente tem que entender que hoje a gente está perdendo, né, um pouco essa dinâmica de ser casados, né, quando a gente entra nesse contexto do casamento. E também a gente tem que ver que na atualidade, gente, né, a gente tem uma outra realidade que da antigamente. Então, a influência do meio social, o histórico na qual está imerso, traz algumas consequências. Aí, a gente vê hoje que muitas separações do casal, hoje, que engloba, né? Essa parte aqui é muito importante a gente falar, e aqui entra as questões que acabam dificultando o nosso processo de intimidade, né? Afetiva, principalmente, quando a gente coloca o prazer e a liberdade em primeiro lugar, né? E não somente de procriar uma família, né? Fazer em prol algo juntos, né? E principalmente quando você tem filhos. Hoje a gente vê que a prioridade é o prazer e a liberdade. Mas traz consequências para tudo isso e a gente vai entender um pouquinho essas consequências agora. Agora vamos mexer vamos dar uma mexida, né? Vamos dar uma triturada em tudo isso. Tá? A gente vê que as mulheres elas estão no mercado do trabalho, tomando conta, perfeito. Né? A gente estamos conseguindo os nossos espaços, né? Então, hoje a gente sabe que a mulher ela não é somente provedora, né? Ela não é somente cuidadora do lar e dos filhos, né? E
isso é um peso muitas vezes para a própria mulher, né? Além de ela fazer tudo isso, né? Além de fazer duas coisas ao mesmo tempo, às vezes acaba sendo muito pesado, uma carga bem pesada para ela, né? Então acaba tendo uma tensão individual e também conjugal, através dessa nossa liberdade, né? Hoje que a gente impõe, né? Então, a gente vê que hoje a gente está dando mais valor à individualidade do que depender deles, né? A gente está conseguindo essa força, né? A gente tem esse princípio agora, né? Essa nossa realidade atual. Só que hoje, para a gente ter um casamento bom, né, sem ter conflitos, né, sem disputarmos de salários, quem que é melhor, né, de carreira, de vínculo, né, do seu trabalho principalmente, a gente tem que entender, né, o porquê muitas vezes a gente não está dando certo, né, como casal, né? A gente tem que ser... Pessoal, lembrando que eu aqui presente, né, eu gosto de falar com pessoas adultas, eu gosto de pessoas que ouvem como adultos, né, e também falam como adultos. Então, assim, isso é de extremamente importância para nós, para o nosso desenvolvimento, para a nossa... Lembra da palavra de potencialidade, né? Esse é o nosso potencial, né? Quando a gente tem uma idade, né, a gente tem que ser bastante, né, dentro, tanto o homem como a mulher. A gente tem que estar bem ciente das questões que muitas vezes há um desequilíbrio e daí muitas vezes a gente está sozinho e nem sabe por quê, né? E às vezes é uma coisa bem, bem simples. Então, por muito tempo com a família afetando a relação conjugal, né? Então isso traz um fruto de individualismo, porque muitas vezes a gente se preocupa mais com a carreira, com o seu dinheiro, correndo de um lado para o outro, né? A gente está correndo toda hora, dinheiro, né? Carreira. A gente fica, né, com essa ansiedade hoje, né? Sem tempo, principalmente para nada, né? Capitalismo seguindo que o tempo é dinheiro. Né? Bom dia, tudo bem, Michele? Tudo jóia, menino? Também, né, a gente vem numa cultura que o sexual, né, é tudo, né? Principalmente para o seu próprio prazer, né? Primeira coisa, isso é importante, então a gente entra num contexto do próprio prazer, né? Busca exacerbada pelo prazer, né? Extraconjugal principalmente, para tais satisfação, sem se importar com o sentimento do seu cônjuge. Então, a gente vê, né, essa individualidade aonde vai, né, o nosso desejo, né? Só que a fuga de solidão, né, principalmente o casamento, se tornou e assume hoje um grande valor e significado na vida dos envolvidos. E requer alto grau de desejo, né? Investimento afetivo para aquele que ocorra. Então, hoje eu vejo que também, né, é uma carga disso, onde a gente vê, né, que, gente, eu tenho que fazer isso, senão eu perco meu marido, eu tenho que, sabe, é uma carga, não há um equilíbrio também, né, dessa troca. Olha só, lembra que eu falei que a gente às vezes acaba se tornando um produto ou sendo produtores por aquilo, né? Então a expectativa em relação ao casamento, você precisa sempre estar feliz, né? O casamento parece que a gente tem que estar feliz, sempre feliz, livre de conflitos, a gente sempre tem que estar positiva, a gente tem que estar sempre
prazerosa, a gente sempre tem que estar, sabe? É como se a gente se tornasse produtos, né? Olha só, né? Então, hoje a gente vê o casamento, ele está sendo definido, né, muitas vezes, como a ausência de conflito. Ah, não tem conflito, tá tudo ok, né? Um contato, a gente tem um constante diálogo, né, comprometimento para crescer conjugalmente, né? Só que essa realidade, né, faz com que a gente não tenha essa união, né? Devido à fragilidade desses vínculos estabelecidos, né? Então a gente nunca sabe quem que é a outra pessoa e muitas vezes nós também, né? A gente tem que aprender quem somos na nossa intimidade, o que que a gente quer. E muitas vezes a gente termina, busca uma briga porque alguém não adivinhou aquilo que você queria, né? Então a gente tem esse imaginário, né, uma patologia social, onde a gente empregou essa ideia de casal associa de vínculos afetivos e sexuais. Então, forte apoio de recíproco, né, objeto de formar uma nova família, inclusive, se possível, filhos. Na modernidade, a busca pela pessoa ideal, a gente tem que falar hoje como a nossa atualidade, né? Contém uma união de qualidades, né? De beleza, recursos financeiros, similaridades de valores, que seja responsável, e também a pessoa tem que ser responsável pela felicidade de completar do sujeito. Então, olha aonde a gente vai, né? Essa questão, né? Só que a gente sabe que isso nem sempre é possível, pode ser até que consiga, né, gente? Mas alguma coisa despenca, né, essa união. Então, a gente procura do outro, se a gente for analisar mesmo, né, que proporciona prazer e não sofrimento. Né? Se não tiver isso, né, tchau. Nessas perspectivas, o casamento é comparado ao consumo. Quando um objeto apresenta defeito, né, algum problema, é imediatamente, né, trocado por outro que promete oferecer mais satisfação. Olha só. Né? A gente fica sempre nesse, né, uma compulsão. Eu sempre falo da pessoa obesa, né? Uma pessoa que passa a comer, e ela às vezes só vai dar conta quando vai vir um infarto, né? Ou quando vê que as roupas não usa mais, não consegue sair de casa, quando cai a baixa autoestima, mas o prazer é sempre mais comer. Ela só vai conseguir passar por isso, né, quando ela se dá conta em outro sentimento. Aí falar desse sentimento é igual procrastinação, né? A gente tem prazer de não fazer nada, né? Então a gente só fala assim, só usa esse termo procrastinação porque a gente tem prazer de não fazer nada. Né? A gente ser adulto o suficiente para assumir, né, que desejo tem que ser mudado essa percepção. Né? Então muitas vezes a gente tem que, né, parar de né, pensar só no individualismo e voltar naquilo que a gente foi pré-determinado, que a gente sabe de dentro da nossa alma, né? Aí entra aquelas pessoas que a gente fala, né, de narcisista, pessoas egoístas, né? Ali entra os fatores mais, né, nítidos que impõem um estabelecimento quando a pessoa não faz conforme ela quer, né? E a gente vê que isso cada vez está mais, né? Porque tudo que a gente abre ali no TikTok, coisa assim, é sempre porque minha mãe é narcisista, porque o meu marido, meu ex, o meu atual, alguém, né?
algo é por causa devido a essa individualidade, né? Onde vai o nosso desejo principal. E a gente tem que entender aonde começa todo esse resboliço. E muitas vezes a gente também acaba sendo os nossos próprios narcisistas, né? Quando entra a procrastinação, quando a gente usa aquela pessoa somente como um produto, né, de consumos e a gente descarta como se fosse, sei lá, né, limpar a bunda e jogar fora. É mais ou menos isso, né, gente? Então, relacionamento conjugal, gente, né, a gente agora vai falar do que realmente, né, faz, e a gente tem que trazer esse prazer para isso, né? A gente está aprendendo que prazer, a gente está jogando a nossa energia para um prazer errado. A gente tem que trazer o nosso prazer para aquilo que a gente sabe que a gente é. Porque a gente é pessoas que faz outras vidas, né? Vai meu brinco de novo? Meu brinco não quer ficar aqui, gente, né? Então, relacionamento conjugal, né? Isso é tanto para o homem como a mulher. Não existe um menos, um mais, não, gente. É para os dois, né? Porque eu sempre coloco assim, beleza, então, né? Não tá feliz no teu casamento? Como é que foi tua infância? Como você era como criança? Como você queria que teus pais fossem com você? Né? Então, a gente dá uma desculpa, porque não tive meu pai presente, não sei o quê, né? Minha mãe não teve presente, foi criada. Mas agora é você como adulto, né? Então, o relacionamento conjugal é uma construção de significados. Aí a gente começa a ver se isso desanima ou anima. Aonde você está focando tua energia ali, né? Todo relacionamento, aliás, né, proporciona construção de valores e de novos sentidos. Olha a esperança, né? Então, bem daquilo que a gente pensa que não, ele traz muita satisfação na nossa vida, né? Mas a gente tem que entender que a gente não está é uma casinha de fantasia, porém uma fantasia real, com o pé no chão, como se diz, uma maturidade, né, onde a gente busca sair daquilo que não está fazendo mais bem para a evolução da gente. O casamento é uma ampla ocasião de aprendermos a lidar com nossas emoções. Ele é importante, porque daí engloba até um amadurecimento. Ele é importante. Não é só um objeto de desejo, né? Ele ajuda uma construção nesse patamar interno. Né? E também com as nossas emoções e as emoções do outro. Então, assim, a gente vai lidar com as nossas emoções e também a gente vai ver as emoções dos outros, né? Por isso que entra o amor. É ou não é? Porque daí a gente começa a ver, né? A gente acha até bonitinho, eu falei, nossa, ele é assim, né? Ou você é assim, daí você começa a ver que você também, e a pessoa tem essa troca, né? De isso é valores, compreende? Desenvolvimento no outro traz inteligência interpessoal, né? E intrapessoal, né? Visto que cada cônjuge leva para o casamento sua própria vivência, sua cultura, suas construções e significados. Então, quando a gente vai, é como assim a gente começa a ver um manual que a gente não conviveu, né? A gente começa a ver que, e não temos bússolas, mas se a gente for inteligente o suficiente, a gente começa a aprender a conhecer os outros e vice-versa também com a gente, né? Isso que faz com que se torna algo bonito, né? Portanto, gente, agora essa parte é um pouquinho, né? Lembrando do desejo, foca a tua energia para esse tipo de desejo. Mas a gente está tanto tempo, né, focado, jogando às vezes os nossos desejos em coisas que não vão trazer benefício, que bloqueia aquilo que a gente quer ser, daquilo que a gente necessita, né? Ser casal não é uma tarefa tão fácil, né? Nada fácil, né?
Pois entra isso, né? A pessoa precisa conviver com seus próprios conflitos e também com os dos outros. É ali que entra uma maturidade, né? E a gente tem que ter muita paciência, tem que ter tolerância, né? E onde a gente coloca esse tipo de energia, né? Aí a gente começa a ver onde é que está a tua energia para isso. Está no individualismo? Está no desejo? Está no produto de... Né? Isso tanto o homem como a mulher. É ou não é? Né? Pois busca uma identificação, ou seja, identidade conjugal, que exige o período de adaptação e desenvolvimento de vínculo, metas, equilíbrio diversos, social, interligados com a família de origem, grupos de amigos, grupos de trabalho, né? O funcionamento de casamento é ter clareza do objetivo de vida e tornar-se fundamental e consciente do que cada um está disposto a oferecer na relação. O que você está disposto a oferecer na tua relação? Ah, não sabe? Está no desejo? Está no individualismo? Então você foi uma criança uma vez. Se tem filhos, lembra dessa criança? Como se queria que teus pais, né, tivessem presentes? Eu sempre coloco essa questão, porque daí a gente se posiciona daquilo que a gente quer ser também como ser humano hoje, como adultos, né, responsáveis, né? Então esse diálogo aberto, né, é um contrato para você mesmo, nem é para o outro, né? Olha só, né? O que quer do outro e o que o outro quer dar para você também é importante, né? Só que alguns conflitos, ali entra essa questão, né? Se estabelece devido a uma falta de clareza, né? Visto que um dos parceiros pode pensar que se doa mais, né, na relação que o outro, está esperando algo que não fora combinado, né? Às vezes a pessoa tem que adivinhar o que a outra pessoa quer, né? Daí ele entra um conflito. Inconscientemente, esse contrato pode ser boicotado, né? Pois apenas dos cônjuges saberem o que querem do outro e o que querem ser, frequentemente não conseguem se mostrar como são realmente. Então essa parte, né, de se mostrar quem são realmente é a chave para um bom funcionamento de um ser humano. Principalmente para a pessoa mesmo, né? Muitas vezes se camufla algumas características, né? Por perceber que o outro pensa diferente e acaba fazendo opções de renunciar à sua própria vontade. Olha só, muitas mulheres entram aqui, né? Ao invés de enfrentar o sentimento e comunicá-los com a outra parte envolvida. Renunciar não preserva o casamento. Pelo contrário, o tempo pode se transformar em conflitos. Então, alguns outros conflitos também nascem do comprometimento emocional de um dos cônjuges. Por exemplo, né, os ciúmes. Olha só, quem tá aqui, né, vai ganhar essa cartão branco para atender os ciúmes agora, né, pessoal que tem ciúmes, né, e hoje cada vez tá virando muito feminicídio. Por que acontece tudo isso, né? Geralmente a pessoa ciumenta são inseguras, né? Apresenta baixa autoestima. Só que essa é constituída ao longo da vida, principalmente, olha a chave, né? Quando o sujeito busca desenvolver sua potencialidade, ela não achou sua potencialidade, né? Às vezes, muitas vezes, mulheres às vezes ficam dentro de casa, deixando o marido resolver a vida dela,
né? Às vezes vem com aquela ideia de que, e se não conversou, olha, eu quero um homem para mim, que me sustenta, que eu posso cuidar do lar. E às vezes ela não fala isso, né? Aí o marido pensa que não é isso, e daí acha que é aquela mulher, né? Daí ele acaba não dando mais atenção, daí a mulher começa a se sentir com baixa autoestima, daí começa a pensar coisa na cabeça, com ciúmes, né? Mas por quê? Porque ela não deixou claro aquilo que realmente ela quer. Então tá criando-se algo ali dentro dela, onde está gritando mostrar uma potencialidade onde ela deve correr atrás. Ela não precisa terminar com o relacionamento. Ou se acha melhor, né, que aquele relacionamento, caso não tenha filhos, né, para que a gente sabe, né, como é sofrido, principalmente, né, essa questão também, eu vou falar mais para frente, hoje não, né, eu vou só falar mais ou menos dessa nossa compreensão, né, de intimidade, né. E isso, vocês começando de perceber, vocês começam também a ter essa intimidade com a outra pessoa, né? No trabalho, sabe? Sendo maduro, uma clareza. Mas não, hoje em dia o desejo é falar mal do outro, é caluniar o outro, é fazer mal do outro. Esse é o desejo, né? Não uma maturidade de colocar a posição daquilo que entrou em contrato, igual o casal. Por isso que é bom, né, esse desenvolvimento de casal, porque você acaba se tornando uma pessoa com uma potencialidade desenvolvida. Compreende? Então, quando a gente encontra essa potencialidade, quando a gente foca para não ficar nos ciúmes, que daí algumas pessoas acabam se perdendo ali, entra o feminicídio, a agressividade, a pessoa cada vez vai se afundando, né, no negativo, desequilibra cada vez mais ela, que acaba fazendo algo onde ela perde até a própria liberdade de vida. Né? Porque a pessoa vai presa, ou a pessoa acaba querendo até perder a própria vida, mata alguém. Né? Por quê? Porque não foi para a potencialidade do que ela é. Ela acha que ela não é merecedora. É por isso que entra a terapia, as ajudas, para que a pessoa ela volta. Né? Então, quando desenvolve a sua potencialidade, né, a pessoa ela vai se sentir mais segura de si mesma, né, e menos dependerá emocionalmente do outro. Olha só, né, quando a pessoa desfoca desse sentimento, que muitas vezes é interno, né, nem é outra pessoa. Por mais que tenha acontecido, né, mas você tem que focar na tua potencialidade para que isso, né, você se torne seguro de si. É, isso mesmo. Aí, se cuidar e se amar. Bom dia, Silvia, tudo bem? Então, o ciúme faz com que a pessoa se anula muitas vezes, né? Deixe seus sonhos e objetivos para o outro. E até perde a sua própria liberdade, como eu falei, né? A razão da felicidade e coloca na figura do cônjuge. Né? Como se aquela pessoa ela fosse responsável pela sua felicidade. Compreende onde eu quero chegar? Né? Então, uma falsa doação se sacrifica para obter ganho de si mesma. Né? Então, ela acha que com isso ela vai ganhar uma falsa ideia de que vai ganhar um ganho, né, sobre si mesma. Entra até um pouquinho meio ego, né, ali dentro, ali, como uma desordem, né? Só que isso leva o casamento ao fracasso. Né? Nos relacionamentos, situações nos quais o cônjuge espera cada vez mais que o outro saiba exatamente como agir. Olha só, né? Para agradá-lo. Essa também é uma falsa ideia, gente, né? Algo assim que é surreal. A pessoa tem que adivinhar o que a pessoa ela quer, né? Aí acaba gerando algo ali de fracasso, né? E acaba gerando brigas e discussões entre o casal. Olha só. Né? Então, é uma patologia, né? É uma dificuldade na dinâmica ali presente.
Porque mais do que isso, se uma das partes ela não tá legal, não tá bem, né? Toda a estrutura conjugal está comprometida. Né? Então, os dois são pilares que têm que ser equilibrados. Para que um ajude o outro, tanto o outro também. Tentar ouvir. Né? Você tem que falar o que você quer. Eu quero, e eu também falar o que eu quero. Não, né? Abrir espaço, né, de pedido de ajuda. Aí entra as terapias também, né? Porque muitas vezes as pessoas elas não conseguem, às vezes vem com uma disfunção já na família, né, onde não cria-se uma confiança muitas vezes interna, né? E a oportunidade para surgir possíveis modificação, né? Olha só. A gente, primeiramente, gente, quando a gente está brigando com o casal, a gente não pode... a gente tem que limitar os nossos comentários, não prolongar sobre isso. Né? E se alguém está falando com você, ao invés de virar a cara, né, ao invés de falar mais coisas, né, a gente às vezes na hora da raiva a gente acaba falando muito, perguntar para a pessoa o que ela quer dizer com isso, para você poder entender o ponto de vista, né, desse comentário e respeitar também, né, o seu limite, o limite dos outros. Mas o problema tá quando a gente começa já a brigar e você não vale nada, né? Essas coisas, às vezes é difícil, a gente tá tão acostumado muitas vezes, mas quando a gente começa, né, a buscar as nossas potencialidades de conversação, a gente também começa, né, a ter um diálogo onde a gente fala assim, o que você quis dizer com isso? Né? Ah, não, daí a gente começa, porque você não me ama mais, é porque você é isso, porque você... né? A gente começa muitas vezes entrar num conceito, né, de que não resolve essas questões. E a gente nunca sabe como o outro vai reagir, né? Essa é a questão. Muito bem, eu gostei que eu pude falar mais ou menos o que eu queria falar ontem na rádio. É claro que tinha um locutor, eu queria ter gravado, né? Mas infelizmente não deu certo. Foi uma correria, aí nem por isso eu deixei, né, de fazer a rádio, de me concentrar. E achei essa necessidade de passar essas informações para vocês também, né? Depois eu tenho mais aqui assuntos, principalmente, né, entra mais a de funcionalidade, da onde que a gente adquiriu na família, porque algumas famílias é até difícil, né? Porque o comportamento, gente, igual eu falei, né? O comportamento ele fala mais do que um diálogo também, né? Quando a pessoa ela ignora o que você fala, não te procura mais, como isso dói, né? Principalmente na família, né? Só que ao contrário do que a gente pensa, aquela pessoa ela também está errada, porque ela está dando um diálogo não dando um limite para você, compreende? E é sobre isso que eu vou tentar falar essa semana ainda, não sei que horas que eu vou abrir. Né? O meu horário é às 16 horas, mas ontem eu tive rádio, daí eu tive que fazer outras coisas, e meu celular também apareceu só 8 horas da noite, por meu próprio erro, que eu esqueci o celular dentro do carro. E amanhã eu acredito que vai ser nesse horário. Amanhã é sexta, né? Hoje é quinta. Eu vou tentar abrir amanhã às 16 horas, que vai ter a continuação dessa conversação, que é de extremamente importância, né? Olha só, principalmente as pessoas que buscam uma terapia, se trata de terapia, isso daqui já vai, sabe, ressignificando esse amadurecimento, principalmente interno. A gente começa, né, não só na teórica, mas a gente começa a colocar isso em prática no nosso dia a dia, né, se tornando principalmente o nosso famoso capitão do nosso navio, né, dessas transformações internas. Então a terapia ela é boa até para um casal, para que eles comecem a perceber, né? Sim, vamos, Camila. Ah, legal, claro. Claro, sim. Quando você quiser.
Semana que vem, pode ser? Porque amanhã é sexta-feira, eu não sei se eu vou abrir. Eu vou tentar abrir, né? Mas vamos abrir sim. Né? Podemos abrir aqui sim. Olha, até a questão da alimentação, né? A Camila teve fibrose, é isso, Camila? Eu não lembro mais agora qual que era o teu tema, que é uma coisa muito difícil, principalmente no tratamento estético. É fibrose, né? Podemos marcar, pode ser até na segunda-feira se você quiser. Segunda ou terça, daí eu já agendo pra que horas é bom pra você. Ó, fibromialgia, gente. É uma das coisas que muitas pessoas têm, nem sabem. Ela teve essa cura, né, através, né, do sonho dela. Ela estudou muito sobre nutrição e ela vai focar nesse trabalho, né? E interessante, né, gente, que aquilo que vocês pensam que é um erro de vocês, às vezes você se torna um potencial da melhoria para ajudar outros. Já pensaram sobre isso? Aquilo que muitas vezes você achou que não tinha desenvolvimento, ou você teve a percepção, né, de mudar em prol ao outro. Então, eu achei extremamente importante a Camila falar, né? Ela falou umas coisas assim que eu acho que nem sei se nutricionista. Porque ela tem isso no real dela, né? Essa cura mesmo, ela é a própria testemunha viva disso. Né? Então, fica muito mais fácil, né, de você mostrar essa transformação. E nunca é tarde. Porque assim, gente, pecado, eu considero pecado é quando a gente consegue sair daquilo que a gente não sabia para entrar naquilo que a gente acaba sabendo, sabe? Quando a gente entra no arrependimento, fala assim, poxa vida, eu não sabia disso, nossa, agora eu vou mudar. Compreende? Porque primeira coisa, né, Deus fala, e é muito mais profundo do que isso, que Deus fala que a gente tem que perdoar o outro. Mas como é que a gente vai perdoar o outro se a gente não consegue nem perdoar a nós mesmos, ou nem sabe o que está acontecendo dentro da gente mesmo? Porque a gente veio de família até certo X que a gente aprendeu. A gente teve dificuldade na vida onde a gente não sabia, que somente sabia que era isso. Aí de repente vem alguém e fala assim, poxa vida, é só mexer na minha potencialidade? Sim! Você não precisa fazer algo ruim. É livre-arbítrio teu. Né? Deus fala. Mas perdoar é isso, gente. Perdoar é quando você sai daquela situação e fala assim, nossa. Aí você vê os outros, né? Os pecados dos outros e fala assim, nossa, se eles soubessem, né? Mais ou menos isso. Igual a questão da doença da nossa amiga ali, né? Da Camila, fibromialgia. Imagina quanto tempo ela passou por essa situação, né? Até ela chegar num contexto, ela fala assim, gente, é só isso? É só alimentação? É só alimentação, tanto é que ela vai fazer nutrição e com certeza ela sabe muito mais sobre isso porque ela é uma prova viva dessa cura, compreende? Né? E fala muito bem, por sinal, a gente conversou um pouquinho aqui, né? E esse é o caminho. Então assim, a gente sempre está aqui trazendo uma potencialidade. Isso é o essencial. Né? Gratidão para as pessoas que estiveram aqui. Gente, alguém quer fazer a constelação? Tá na hora de meio-dia, não sei se o pessoal tem que comer ainda, se já comeram, já almoçaram. Né, Camila? O que comeram? A Camila já vai dar uns conselhos de alimentação, né, para quem tem fibromialgia. E daí fala pra mim, Camila, que dia que você quer fazer, se segunda ou na terça, eu nem vi aqui. Né, esse assunto para quem precisa de extremamente importância para essa cura, né, e quais os alimentos necessários para essa busca. Né? Alguém quer fazer constelação familiar? Fica à vontade, eu fico um pouquinho aqui, né, ainda. E... Oi, Mary! Ah, Mary! Como é que vocês estão, Mary? A Mary é de Rio Grande do Sul.
Terça-feira, que horas? 16 horas? Que eu tenho costume de abrir. Então, às 16, pode ser? A gente se fala ainda. Eu vou deixar meu telefone aqui, qualquer coisa vai falando comigo, né? Eu não sei se você notou aquele dia meu telefone. Ou não. Peraí. Aqui. Me adiciona. Porque de repente você quer colocar alguma coisa. Tá? Ah, é 5. Peraí, marquei errado, gente. Peraí, tá errado isso aí. Eita, o que eu apertei aqui? 11 91 567 4441, né? É esse, tá? Eu marquei errado lá. E é isso aí, gente, né? A gente tá aqui para ajudar um ou outro nessa possibilidade e dar essa chance para os outros também através das nossas próprias curas. Sim. Sim, vamos conversando lá. Você vê o que você quer falar, você, né? O que você quer que eu... É como na nossa conversação aqui, vai ser mais ou menos isso, né? Mas aonde começou, quais foram os sintomas, você vai dizer tudo sobre isso. Eu vou fazer essas perguntas e quem tá aqui junto, né? Quem sabe sobre essa fibromialgia e conhece alguém e quer passar, a Camila é uma pessoa que entende, porque ela, né, passou esse processo de cura, porque ela teve, então fica mais fácil, né, quando a gente ouve. É igual quando a gente vai ter alguma doença, câncer, né, a gente vai atrás das pessoas que se curaram, né, como elas convivem, como elas fazem, né, às vezes é um bom médico, e às vezes nunca a gente, né, acha que, às vezes uma terceira pessoa, às vezes uma pessoa bem assim que você nunca imaginou, aquilo lá vai, né, ajudar naquele processo teu de desenvolvimento, né? Tá bom? Alguém quer fazer constelação? Eu não sei se eu vou abrir amanhã, provavelmente segunda sim, tá? Eu vou dar um jeito de abrir amanhã, mas tem mais assunto aqui, referente também, eu vou entrar. Eu falei hoje sobre casal, né, como é que vem, né, os processos de conflitos, e também qual é o objetivo de nós estarmos juntos. Até dei uns feedback em relação, né, a essa diferenciação, onde a gente está colocando essa energia do nosso desejo, né, no nosso individualismo, no ego. Olha, né, e a gente, em vez de colocar essa força na família, né, a gente tem essa retorce esse conceito, né? E daí quando a gente volta naquilo que realmente a gente sabe que nossa alma ela pede isso, né? Viver junto, viver bem, viver um bom diálogo, né? Não somente um diálogo, né? O não verbal também, né? O comportamento, você ter uma pessoa que olha nos teus olhos, que quando você chega em casa, né? Vocês pode deitar no travesseiro, estar juntos. E isso também, gente, que através do nosso conhecimento como casal, a gente também acaba se tornando lá fora como pessoas boas no trabalho, que a gente começa a dar espaço a ouvir outra pessoa, né? Eu sei que às vezes é muito difícil com essas pessoas que a gente começa a ver, quando a gente se perdoa, e se perdoar isso, quando a gente começa a encontrar a nossa potencialidade, a gente ainda vai se deparar com essas situações de pessoas que têm um desequilíbrio, né? E qual que é o desequilíbrio? Às vezes a pessoa é briguenta, ela é ciumenta, ela é invejosa, ela é caluniadora, ela é, enfim, né? Mas a gente sabe que é uma patologia, né? É uma pessoa que ela não tá, né, não se perdoando a si mesma. Então, ela, de alguma forma, às vezes ela reage daquilo porque ela não aprendeu. Não aprendeu a adquirir o seu potencial. Eu dei o exemplo dos ciúmes, né? Que ao invés da pessoa, ela fica tão, né, focada naquilo, ao invés dela focar na sua potencialidade, né? Até usei o termo aqui, da potencialidade de melhorar, né? Que faz com que ela
ela se sinta, né, através do desenvolvimento mais segura de si mesma, né, ela começa a ver que ela não depende do outro. Mas daí tem que cuidar para não virar também individualismo demais, né? Então tem que ter um equilíbrio ali de troca, né? Então hoje foi de extremamente importância para aquele que realmente conseguiu chegar no momento desse desenvolvimento